Olá, bom dia a todos. Um ótimo dia para todos nós. E hoje eu queria falar um pouquinho com vocês que eu estava pensando, na verdade eu estava molhando, aguando, dando água a uma plantinha, né? Na verdade é uma rúcula que eu havia plantado nos fundos da minha casa. E aí já fazia alguns dias que eu não conseguia molhar ela, esquecia, passava, tinha outras coisas para fazer e acabava esquecendo. E aí me veio uma palavra na cabeça, né? Me veio um pensamento que nós temos que cuidar daquilo que nós temos, porque se nós não cuidarmos, aquilo ali vai acabar morrendo, aquilo ali vai acabar não frutificando. E aí me fez pensar na família. Na família que hoje, não é, nós temos, na família que nos acompanha, a família que está junto conosco, nosso esposo, nosso marido, nossa esposa, enfim, quem é homem aí é a esposa, os filhos, para quem tem e para quem está pensando em ter, o cuidado que nós temos que ter, não só com a família, né? Com tudo. Ali eu simplesmente foi uma alusão à planta, porque se eu não cuidar dela, ela vai morrer. E assim é as nossas relações, assim são as nossas relações. Se nós não cuidarmos delas, elas acabam morrendo. E o cuidado não precisa ser aquele cuidado exacerbado, aquele cuidado exagerado. Não. O cuidado é o equilíbrio, na verdade, que nós temos que ter. Com aquela planta, eu tenho que aguá-la, eu tenho que verificar se está nascendo, se não tem nada obstruindo ali para que ela cresça, não é? Este cuidado. Mas eu não posso ficar agora preocupada, exagerada, uma preocupação exagerada, que tenho que molhar, que tenho que ver, que tenho que fazer. E assim também, trazendo para a nossa vida, há muitas coisas que nós hoje nos preocupamos. Ah, porque eu tenho que fazer tal coisa, porque eu tenho que resolver isso, porque eu tenho que dar conta daquilo. Eu mesmo me vejo nisso. Né? Tem tantas coisas, tantas tarefas. E aí também eu penso muito nas mulheres que têm tantas tarefas a desenvolver, né? Ela tem que cuidar da sua casa, ela tem que cuidar do marido, ela tem que cuidar dos filhos, ela tem que cuidar do seu trabalho, do seu emprego, sua fonte de renda, ela tem que cuidar também da sua vida espiritual, não é? Da sua vida emocional, sentimental. Enfim, são tantas coisas. E os homens também, né? Tem que cuidar do seu trabalho. Ele é o provedor da casa, ele é o cabeça, segundo a palavra de Deus. Ele tem que estar também cuidando da sua vida emocional, da sua vida espiritual. Ele tem que estar cuidando da esposa, ele tem que estar também ensinando os seus filhos. Ele tem que cuidar da casa de maneira geral, né? Do que falta, do que não falta, do que tem que fazer. Alguns assuntos são pendentes realmente somente a eles para resolver. Então, todos nós temos várias tarefas a serem desenvolvidas e ficamos muitas vezes em torno dessas tarefas e esquecemos um pouco daquele cuidado que nós temos que ter, aquele cuidado e equilíbrio emocional, aquele cuidado e equilíbrio espiritual para nós cuidarmos da nossa família, da nossa casa. Lá na primeira carta a Timóteo, no capítulo 5, no versículo 8, diz assim: Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Aqui a palavra nos diz que aquele que não tem cuidado dos seus, né, daqueles que estão próximo a ele, daqueles que são da sua família, da sua corrente, vamos dizer, parental, e principalmente da família, aquele que está vivendo junto com você, é da sua família, negou a fé, ou seja, ele não está de acordo com a fé que Deus, que Jesus, no caso, veio nos pregar, ele não está de acordo com a palavra de Deus. Ele negou a fé. E, e ele é pior ainda do que o infiel. Não, ele não está sendo fiel com Deus e não está sendo fiel com a família dele. Então, eu penso assim, muitas vezes nós deixamos, sem querer, em segundo plano, a família. Por quê? Porque nós arranjamos tempo para ir ao trabalho, que é uma obrigação que nós temos que cumprir. Nós arranjamos tempo para passear, não é? Sozinhos muitas vezes, né? Passar no supermercado, ir passear num shopping. Muitas vezes arranjamos tempo para papear com as amigas.
em sair, enfim, tantas outras coisas. Arranjamos tempo para limpar a casa, para fazer comida, para gravar este vídeo aqui que eu estou gravando. Claro que aqui é algo realmente que é um tempo para a família, porque é um tempo de edificação, mas arranjamos tempos para tantas coisas, né? Para brincar, sei lá, se alguém joga algum tipo de joguinho, se alguém tem alguma atividade esportiva, acha tempo para tudo, mas muitas vezes não acha tempo de sentar e conversar com a sua família, de instruir a sua família, não é? Os seus filhos. E aí isso passa despercebido, os dias passam, as coisas passam, e muitas vezes, e é o que isso que nós estamos vendo na mídia em geral, os pais, agora falando de filhos, muitas vezes não reconhecem o seu filho quando alguma coisa acontece de anormalidade. Não é? Meu filho era tão quieto, meu filho era tão simpático, era tão amigável, ele não era uma pessoa que reclamava, ele era passivo, né? E acontecem coisas que depois os pais mesmo não vêm reconhecer. Ou às vezes é com o cônjuge, né? A mulher era assim, a minha esposa era assim, não a reconheci, o meu esposo era assado, não o reconheci. Será que nós estamos cuidando da nossa família? Será que nós estamos percebendo as coisas que estão acontecendo? E isso leva o quê? Demanda o quê? Sermos cuidadosos com os nossos, principalmente com os da nossa família, para não negarmos a fé e não sermos infiéis. Né? Muitas vezes somos sucedidos em muitas coisas, mas na nossa casa nós fracassamos. Fracassamos com o filho, fracassamos com o esposo, com a esposa, fracassamos com os nossos pais, não lhe damos a devida honra. Né? Estamos tão atribulados com outras coisas, com as coisas deste mundo, com as coisas deste século, como a própria palavra diz, que nós não estamos percebendo uma simples coisa na nossa casa. Então, eu vejo aqui que nós temos que estar atentos aos nossos filhos, à nossa família, ao nosso cônjuge, aos nossos pais, para que nós não venhamos ser surpreendidos com coisas desagradáveis e ruins no sentido mais, vamos dizer assim, no sentido pior da palavra de ruim, se assim eu posso dizer. Então, que nós venhamos ser cuidadosos com os da nossa família, com os nossos filhos, né? Dar a instrução a ele, né? Agora vamos lá, falando em instrução, lá em Provérbios, no capítulo 22, no versículo 6, hoje vai ser um pouquinho maior, né? A nossa mensagem, mas eu creio que isso é para a glória de Deus. Lá no capítulo 22, no versículo 6, diz assim: Instrui o menino no caminho em que deve andar, e, até quando envelhecer, não se desviará dele. Instrui o menino no caminho em que deve andar. Que caminho é esse? Que caminho que ele deve andar? E que até quando envelhecer ele não se desviará dele. Esse instruir é o quê? O pai e a mãe, né, o menino aqui se refere à criança, né, ao filho. O pai e a mãe, eles devem procurar ter o equilíbrio emocional e espiritual. E isso, né, o equilíbrio emocional e espiritual, vem muito do quê? Da instrução da palavra. Se ele não for emocionalmente, não conseguir ter esse equilíbrio emocional e espiritual, ele também não vai ter condições de instruir o seu filho. O seu filho pode até aprender, pode até ser equilibrado futuramente, emocionalmente e espiritualmente. Mas se você não é assim, ele não teve espelho em você. E graças a Deus, se ele assim for, né, equilibrado emocionalmente e espiritualmente, mesmo tendo uns pais que não eram equilibrados, que não foram equilibrados. Mas a regra geral é que nós tenhamos esse equilíbrio para poder cuidar dos nossos filhos, para poder instruí-lo no seu caminho.
no caminho de Deus, no caminho de um bom caráter, no caminho de uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa que se resolve, uma pessoa bem resolvida, uma pessoa que sabe equilibrar os seus sentimentos, uma pessoa que sabe como vai proceder, não é? Por quê? Porque ela tem um exemplo dentro de casa, ela recebeu essa instrução, não é? Eu, por exemplo, aqui estou falando para vocês como vocês, né? Simplesmente estou aqui repassando, repartindo aquilo que eu tenho aprendido. Mas eu, né, na minha essência, entre aspas, nos meus estudos, eu fui formada, sou formada em letras. Sou professora de língua portuguesa, de literatura, de redação e também fiz pós-graduação nessa área. E eu posso falar para vocês que eu, quando ensino os meus alunos, né, eu quero que eles aprendam. E quando vem a prova para que eles façam o teste, a prova, eles precisam tirar uma nota específica para eu saber que eles realmente aprenderam. Em casa, nós não temos uma prova física, não é? Para saber se o meu filho aprendeu realmente aquilo que eu ensinei. Mas nós vamos saber no dia a dia, nas suas atitudes, nas suas práticas. Nós vamos verificando se ele realmente está aprendendo, se ele está tendo boas maneiras, se ele está tendo bons costumes, se ele sim está progredindo, se ele está sendo uma pessoa de caráter, uma pessoa que tem um relacionamento bom com as pessoas, uma pessoa que sabe ser equilibrada. Então, nós precisamos verificar isso. De uma maneira ou outra, mesmo que não seja um teste físico, né, uma folha, enfim, que ele tenha que escrever, dissertar sobre isso, mas ele vai ter que agir, ele vai ter que representar e apresentar melhoras, ele vai ter que apresentar um aprendizado. E nisso nós temos que cuidar, não é? Os pais às vezes não ficam atentos sobre isso. Por quê? Muitas vezes é pelo trabalho, que é demanda de muitas horas, não é? E o pai ou a mãe chegam cansados, não tem mais tempo para o filho, chegam esgotados, sem paciência, sem um mínimo de tempo, só querem descansar, né, se alimentar, dormir muitas vezes. E aí? Será que nós vamos conseguir instruir este menino no caminho que ele deve andar? E lá, quando ele estiver na velhice, a palavra diz que mais tarde, quando ele estiver na velhice, envelhecer, ele não vai se desviar. Olha que lindo é isso, não é? Porque ele aprendeu e lá, quando ele estiver na velhice, ou mais velho, adulto, né, passando para a velhice, ele não vai se esquecer, ele não vai se desviar desse caminho, porque ele vai se lembrar, porque ele aprendeu. E a mesma coisa são os alunos, por exemplo, que eu tenho. Se eu ensinei eles, se eles tiraram boas notas, eu verifiquei que eles realmente sabem aquele conteúdo, lá na frente, quando eles forem fazer alguma outra prova, algum concurso, prestar qualquer coisa, eles não vão esquecer esse conhecimento. Por quê? Porque eles aprenderam. Quando a gente aprende, nós não esquecemos. Nós podemos até na hora dar uma esquecida ali de algum detalhe, alguma coisa, mas se nós retomarmos aquela lição, e aqui eu trago, se nós retomarmos a palavra de Deus, se nós ficarmos firmes, meditando na palavra de Deus, aquilo ali vai estar sempre à memória. E nós não vamos esquecer, nós vamos ter aprendido. Então, vamos tirar mais tempo de qualidade. Eu sei que nós temos muitos afazeres, muitas coisas, nós nos repartimos para tentar dar conta de tudo. Mas o tempo que nós conseguimos ter com os nossos filhos, vamos ter esse tempo de qualidade. Né? Estar realmente com ele. Nós vemos aí as coisas, atrocidades que estão acontecendo, que entram por meio da internet. A internet é ótima, não é? A era tecnológica é ótima, se bem utilizada, se bem usada, se usada com equilíbrio, com sabedoria. Mas nós sabemos o quão grande é o estrago que ela pode fazer se não for usada com qualidade, com sabedoria. Então vamos tirar esse tempo de qualidade, vamos tentar vigiar, vamos tentar meditar, vamos tentar ser equilibrados emocionalmente, espiritualmente, para também podermos instruir os nossos filhos e cuidar não só dos nossos filhos, mas da nossa casa, da nossa família, não é? De maneira equilibrada e para termos bons resultados. Estarmos atentos às mudanças, às coisas que estão acontecendo ali dentro da nossa casa. Tá bom? Que Deus venha falar mais ao seu coração, que Ele venha nos instruir, que Ele venha nos dar capacidade e que nós, né, para que venhamos ser capazes, venhamos ser instruídos, não apartamos de nós a palavra de Deus. Que nós venhamos dia após dia crescer no conhecimento e na sabedoria de Deus.
que com certeza Ele nos ajudará. Os dias ruins podem chegar, as atribulações, as adversidades, elas podem vir, mas com certeza Deus vai dar o escape. A própria palavra dele nos diz que quando vem uma tentação sobre nós, Ele já nos deu o escape. Não importa o que aconteça, Ele sempre vai nos dar uma saída. Que Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser.